Amigos, vamos relembrar agora sobre os nossos heróis do Esquadrão Relâmpago Change. E como surgem esses nossos heróis? Eles estão... Tá havendo ali, houve uma seleção para pessoas capacitadas a participarem de um treinamento dos Defensores da Terra. E está ocorrendo esse treinamento ali, comandado pelo Sargento Book, um treinamento, digamos assim, como todo treinamento, na verdade, de uma certa forma ele é rígido. E aí, de certa forma, ali, os combatentes estão achando muito pesado, muito elevado, na verdade, o nível do treinamento. E eles tentam, de uma certa forma, algumas, entre aspas, entre eles mesmos, algumas flexibilidades ali. E aí, eu quero parar, quero me alimentar, quero fazer isso, fazer aquilo outro, enfim. E o sargento ali, o Sargento Book, que é quem comanda o treinamento, ele não dá moleza. E aí, determinada feita, os combatentes ali, eles param para fazer uma... Eles querem se alimentar e o Sargento Book chega e diz: mas quem mandou você se alimentar? Quem disse que era tempo para isso? Enfim. Aí os jovens, um dos jovens, ele diz assim: eu achei que eu ia me tornar importante fazendo parte dos combatentes da Terra, enfim, por que eu tô isso? Eu desisto. E ele joga o seu gorro no chão. E o sargento vai supostamente atirar nele com a arma, e chega o outro combatente segura o sargento, não deixa que aconteça aquilo, e também desiste. E aí vários combatentes começam a desistir. E aí eles abandonam o treinamento. Ok. No que eles estão andando, após saírem do treinamento, eles estão andando ali por uma... Eu não vou dizer selva, não seria o termo certo, mas nesse campo de treinamento aí, eles encontram uns ovos gigantes. Imagina, um ovo de avestruz diz que alimenta umas 30 e poucas... Vamos arredondar, umas 40 pessoas. Era maior que o ovo de avestruz. E antes disso, já esses ovos, só para vocês souberem, antes disso havia uma... chegando de uma estrela distante para dominar a Terra, um grupo não humano, óbvio, para chegar. E tinha ali naquele grupo ali o Sr. Bazu, tem nesse grupo o Sr. Bazu e o comandante Giluk. Enfim. E aí os combatentes... ex-combatentes agora, eles encontram esses ovos e ficam assim, cada um pega um ovo, eu vou fazer omelete, eu vou fazer isso, eu vou me alimentar, porque eles estão com fome do treinamento. De repente os ovos começam a chocar, e saindo dos ovos ali, na verdade, uns monstros, e aí a tonalidade da pele desses monstros aí são azuis. Esses monstros, na verdade, o Boba deixa claro nesse episódio, são os soldados Hitler ali. E esses monstros começam a atacar os nossos os combatentes que abandonaram o treinamento, e eles têm vantagem sobre os combatentes. Imagina, eles não são humanos, são acima dos humanos ali na Terra. E aí eles golpeiam os combatentes, e os combatentes só são bombardeados, enfim, levam golpes, bombardeados pelas as naves de Cosma, levam golpes, enfim. Eles não têm poder para combater aqueles soldados Hitler. E aí daqui a um pouco chega o Bubba e o Gabu. O Bubba é o... digamos, depois do Giluk ali, ele é o próximo. E o Gabu é um monstro espacial. E aí eles atacam, o Bubba ordena que os soldados Hitler ataquem, o Gabu também ataca os nossos heróis. E eles ficam numa dificuldade, por assim dizer, eles não têm como reagir. Aí de repente acontece ali nos relógios, eu vou usar o termo relógio, não seria esse o termo certo, mas enfim, é que eles usam no pulso, a pulseira deles, que tem um dispositivo ali, começa a brilhar. E aí eles ficam pensando assim, mas o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? E de repente eles são
aquilo ali manifesta uma energia e eles são revestidos de uma armadura. E aí, a partir do momento que eles têm essa armadura, eles começam a ter poderes para enfrentar esses soldados Hitler, o Gabu. O Bubba, eles vão ter poder para tudo. Eles têm superpoderes com essas armaduras. E aí está formado o Esquadrão Relâmpago Changeman. E aí, depois de se manifestar isso, eles começam a lutar com os soldados Hitler. E aí eles têm os golpes. Aí começam a manifestar habilidades, força que eles jamais imaginariam ter. E aí, em determinada feita, eles são capturados por uma nave. Enfim, e aí eles saem. E aí, nessa nave daí, eles revêem o Sargento Book e dizem: Sargento Book, o que nós estamos fazendo aqui? E aí diz assim, ó: vocês foram selecionados e são o Esquadrão Relâmpago Change. E quando houve a transformação deles ali, aquele brilho ali, o Sargento Book falou: ela existe, a energia da força terrena existe. Enfim, e lá na nave ele explica para eles: olha, vocês são os defensores da Terra. E ele fala: ó, há um grupo de Bazoo, grupo de Gosman, que está vindo dominar a Terra. E eu sabia que ele ia chegar, o Sargento Ibuki disse. Então, eu fiz aquele treinamento rigoroso e vocês foram selecionados. E a energia que dá essa capacidade para vocês, capacita vocês com esses poderes, chama-se energia terrena. Tá, ok. Depois é designado ali a missão de cada oficial. Claro, eles vão trabalhar em grupo, mas aí, ó, Hayate, Tsurugi, Ozora, Mai, Sayaka, enfim. E aí eles vão. E aí Gosman ataca novamente, e aí eles dizem: nós vamos lutar. E eles chegam ali, eles voltam, vão no campo de batalha onde estão lá os soldados Hitler, o Bubba e o Gabu. E aí eles enfrentam os soldados Hitler. Eles já estão dotados de superpoderes para enfrentá-los. E aí uma das coisas que é demonstrada ali é as suas armas de fogo, que eles têm umas armas para... E aí eles disparam contra os inimigos, enfim, além dos seus golpes especiais, que são espetaculares. Para eles é uma super novidade. E aí, determinado efeito, os soldados Hitler não tem... são frágeis diante deles se vestidos da armadura. Aí o Gabu começa a atacá-los. Ele solta ele cospe, de certa forma, umas bombas, se é que dá para dizer, umas bombas, não seria o termo certo, seria umas chamas de fogo, assim. E aí, determinada feita, para derrotar o Gabu, e aí uma coisa que eu mostrei eles montam uma bazuca, uma chamada Power Bazooka. E daí cada um dos Changeman, são 5, tem um pedaço dessa bazuca, ou sei lá, podemos dizer assim, uma mini bazuca, que eles unem as 5 e formam a Power Bazooka. E aí colocam a munição ali, na mira, atirar. E depois que lança fogo, eles eles destroem o Gabu. E aí tá. O pessoal de Gosman fica assim: pá, eu não acredito que o Gabu foi derrotado. E aí acionam o Gyodai. Gyodai é a sua vez. E o Gyodai, o que ele tem poder de fazer? Ele tem poder de reviver os monstros e transformá-los em monstros gigantes. E aí chega o Gyodai, manifesta sua energia e transforma o Gabu num monstro gigante. Aí tu para pra pensar: eu sou um humano comum e há um monstro gigante nas alturas lá. Aí o Sargento Ibuka, ele fala assim, ele no comando dele lá da nave: liberem Change Robô. E aí chega via aérea um robô, ele aterriza na Terra, de pé, e os Changemans entram pra dentro daquele robô. Enfim, Change Robô começa a lutar com o Gabu. Aí o Change Robô é gigante, assim como o Gabu. Começa a lutar com o Gabu. Sempre, volte e meia, os adversários vão apresentar uma certa resistência, vão dar um golpezinho ali. Mas o Change Robô luta. E aí, pra finalizar o inimigo, o Change Robô tem... Claro, ele está sendo coordenado lá por dentro. Ele tem o Change Escudo para se defender dos golpes do inimigo.
E para finalizar, o inimigo ele tem a espada relâmpago. E essa espada relâmpago é acionada e Tind robô derrota Gabu. E assim, ao longo do tempo, nós vamos ver como continua a atuação dos defensores da Terra. Até a próxima.